Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sexta rodada aqui do Mundial, Magnus Carlsen contra Ian Nepomniachtchi. Sexta rodada, galera, durante a live aqui, a nossa live que durou quase 8 horas hoje aqui de manhã, né? A partida foi longa, aliás, foi a partida mais longa da história do xadrez, dos mundiais, da história dos mundiais. 136 lances durou a partida que a gente vai ver hoje. Tá bom? Uma partida aqui espetacular, uma partida que entra pra história. Magnus Carlsen contra Ian Nepomniachtchi. E a galera na live começou, eu comecei, né? Tava uma sensação, uma euforia, todo mundo falando, galera, vocês estão sentindo que hoje não vai ser empate? Vocês estão com essa impressão? E todo mundo, eu tô também, eu acho que hoje não vai ser empate e tal. E depois a gente foi ver que historicamente a sexta rodada costuma ser de muita importância. Mikhail Tal contra Botvinnik, sexta rodada teve vitória. Fischer contra Spassky, sexta rodada. Então a sexta rodada realmente parece um número místico aí, um número realmente e realmente a gente conseguia sentir alguma coisa diferente nessa sexta rodada, né? Agora vamos dar uma olhada nas fotos aqui enquanto eu comento aqui algumas coisas, né? A gente tem algumas fotos aqui então dessa sexta rodada, mas é muito interessante observar esse comentário, né? De que a sexta rodada é tão importante. E por que faz tanto sentido isso, além do lado místico, né? É porque depois da sexta rodada, a sexta rodada é praticamente a metade, né? Então se você consegue um ponto um ponto estratégico do campeonato, né? Se você consegue um ponto, dali pra frente dificulta muito pro adversário, porque você pode começar a tentar segurar, né, nos empates e o adversário para conseguir virar ou para ele vai ficar sempre naquela angústia, né? Vai querer jogar mais agressivo ou será que não, né? Será que se eu jogar agressivo vai ser pior ainda? Então o adversário fica ali na dúvida, né? Vamos à partida, galera, que essa partida ela é realmente sensacional. Magnus Carlsen com as peças brancas aqui abre com peão dama e aqui o Nepo responde com cavalo em F6, cavalo F3, D5 e aqui G3 já é um lance raro aqui nessa posição. Não é um lance muito jogado nesse tipo de posição com D4 e D5. Magnus Carlsen já traz alguma coisa diferente aqui de longe. Aqui C4, lance mais jogado e tudo mais, né? G3, ok, E6, bispo G2, bispo E7. Aqui Roque também, de longe, em todo lance. O lance mais jogado aqui é C4, o Magnus Carlsen não faz. E principalmente agora, nas bases de dados a gente encontra umas 10 mil partidas ou mais com C4. O Magnus Carlsen faz B3, que aqui tem cento e pouquinhas partidas catalogadas, perto de 10 mil, né? Um lance raríssimo, um lance já muito poucas vezes jogado. C5 foi a escolha do Nepo, já segue atacando o centro, D por C5 e aqui bispo por C5 foi jogado pelo Nepo e aqui C4 pelo Magnus Carlsen. D por C4 e aqui a gente já tem uma posição raríssima, já tentaram jogar uma vez aqui B por C4, as negras acabaram ganhando. E aqui o Magnus Carlsen então já faz uma novidade no lance 9, Dama C2 e já temos uma partida nunca antes jogada aqui pelos grandes mestres. Dama C2 crava aqui o peão, se não tá caindo o bispo. O Nepo segue protegendo o bispo com Dama em E7, agora cavalo de B em D2. Esse lance a gente comemorou demais na live, porque tá sacrificando um peão, tá oferecendo aqui, né? O Nepo já capturou um peão e agora ele pode trocar outro e ficar com um peão a mais. Magnus Carlsen joga muito bravamente, muito corajoso aqui essa linha e o Nepo calcula e não tem coragem de aceitar não e segue com o cavalo C6. Ele faz então uma decisão realmente muito boa aí, é o melhor lance da posição, tá? Porque se ele tivesse ousado capturar aqui, depois de cavalo por B3, bispo B6, o Magnus Carlsen tem um excelente desenvolvimento aqui, as peças jogam soltas, jogam fácil e o Nepo não fez nada, ó, dá pra jogar ainda um A4, tem que tirar o bispo daí, bispo C7, cavalo de FD4 e olha como tá bem aqui, como estão bem ativas as peças do Carlsen, compara com as peças do Nepo, né? Tudo pelo preço de um peão. O Nepo percebeu que não vale a pena, não é bom negócio, segue aqui com o cavalo C6, decide não ficar com peão a mais e o Carlsen agora pensa bastante também se ele ia capturar aqui de cavalo, de peão, de dama. E aqui então o Carlsen curiosamente só tinha gasto até aqui uns 3 minutinhos no relógio e o Nepo já tinha gasto meia hora, coisa que a gente não tinha visto até agora, galera. Foi muito diferente essa rodada também porque o Carlsen fazia os lances e saía da mesa, era sempre o Nepo que fazia os lances e saía da mesa. A gente viu o Nepo gastando um monte de tempo na abertura, o Carlsen não, né? Então foi muito curioso aí essa rodada aqui porque estava diferente do usual, né? E o Nepo tava com uma expressão muito nervosa, a gente não sabia se era de propósito ou não, ele parecia inseguro, ele parecia tá um pouco diferente ali, a gente não sabia se ele tava
simulando ou não, mas estava tudo diferente hoje nessa sexta rodada. Cavalo por C4 foi jogado pelo Carlsen, B5 atacou o cavalo de C foi lá para E5 e aqui cavalo B4 atacou a dama do Carlsen. A dama foi para segurança em B2, bispo B7 lutando pela longa diagonal de casas claras e aqui A3 cutucou o cavalo. O cavalo voltou para C6, Magnus Carlsen agora quer evitar as trocas, segue com o cavalo D3 atacando aqui o bispo. O bispo foi para B6 em segurança e agora o Carlsen faz o lance bispo G5, cravando aí o cavalo, torre de F em D8 e nessa posição o Magnus Carlsen vai para um lance surpreendente, galera, surpreendente, me lembra Bob Fischer quando ele fazia umas coisas assim meio inexplicáveis assim, e o Magnus Carlsen aqui toma a decisão então de jogar bispo por cavalo, do nada abdicar do par de bispos, aí jogar um bispo por cavalo, me lembra mesmo quando o Fischer fazia isso e ninguém entendia nada, falava, mas não pode nessa posição fazer, e o Fischer fazia e ganhava, né, eu não sei se aqui vai ganhar, mas de fato lembra Fischer essas decisões assim, quase inexplicáveis, né, por que bispo por cavalo, né, tudo bem, vai danificar a estrutura de peões, mas que mais, né, agora o Nepo tem o par de bispos, né, então é muito interessante realmente. Aqui o Nepo prefere não capturar de dama, o que já poderia trocar muitas peças e aí acaba desvalorizando o par de bispos, que pode ser uma combinação muito forte de ataque. Então o Nepo prefere capturar aqui com o peão. E não é muito fácil de atacar o peão aqui de F6. Torre de A em C1 foi jogado pelo Carlsen, cavalo aqui em D4, soltando bispo, propondo trocas. Um lance muito interessante. Vai colocar o Magnus Carlsen em apuros aqui agora. Porque depois de cavalo por D4, bispo por D4, a dama está atacada e a dama tem que continuar protegendo o peão aqui de A3. Então dama em A2, uma posição passiva para a dama e agora o Nepo ganha o controle da diagonal de casas claras, capturando em G2 e colocando a dama em B7. Rei G1 foi jogado e aqui a gente ficou pensando, puxa, o Carlsen bem que poderia avançar o peão para B4 e colocar o cavalo em C5, seria uma boa formação aqui para o Carlsen, né? E aí pensamos que dama D5 seria um bom lance, evitando o avanço do peão. No entanto, o Nepo vai para esse lance dama E4 e quando eu vi esse lance, eu tomei um susto e aqui eu percebi que o Nepo poderia começar um ataque aqui na ala do rei, né? Essa dama tá dando apoio aqui e pode começar um ataque violento aqui na ala do rei. O Magnus Carlsen parece estar com a dama meio fora de condição de defender e tudo mais. Dama E4 foi um lance assustador. O Magnus Carlsen segue com dama C2 aqui, talvez preparando para tirar o cavalo e propor trocas. E aqui então a gente ficou calculando o que faria, né, se o Nepo jogasse com torre de A em C8. Aqui, será que o Magnus Carlsen ia trocar a dama por duas torres? O Nepo prefere ainda não se comprometer, não definir nada. Segue com A5, temos aqui torre de F em D1, um lance importante, né? O Magnus Carlsen quer jogar, por exemplo, aqui um lance como E3 e não pode, né? Porque senão simplesmente bispo por E3 aqui abrindo um outro ataque aqui para cima do cavalo, né? Então o Magnus Carlsen está com o cavalo, traz mais uma proteção aqui para o cavalo para poder, quem sabe, jogar o lance D3. Rei G7 foi jogado aqui pelo Nepo. E agora a torre aqui em D2, o Magnus Carlsen faz esse lance 25, galera. E aqui ele já tá com mal no tempo, já tá mal no relógio o Magnus Carlsen. Ele no lance 25, faltando 15 lances para chegar no controle de tempo, que é o lance 40, aonde todo mundo ganha mais uma hora no relógio. O Magnus Carlsen já começa a ficar no apuro aqui, galera. Não tem acréscimo, né? Impressionante aqui essa situação na partida. Torre de A em C8 foi jogada aqui pelo Nepo e agora o Magnus Carlsen toma a decisão então de trocar a dama pelas duas torres. Dama por C8, torre por C8, torre por C8 e dama D5. O Nepo bota pressão aqui no peão de B3. B4 pelo Carlsen salvando e aqui o Nepo poderia trocar, mas isso só ajudaria o Carlsen porque o Carlsen daqui poderia pensar talvez em fazer uma fortaleza, né? Traz as duas torres aqui, deixa uma na coluna A, uma na coluna C. A torre protege o peão protege o cavalo protege em B4, poderia fazer uma fortaleza. Então o Nepo joga A4 aqui, deixando o peão A3 que pode ser um alvo. Muito bem, aqui Magnus Carlsen segue com E3, atacando agora o bispo do Nepo. O bispo vai para segurança em E5, o cavalo não pode capturar o bispo senão tá caindo a torre. Aqui H4 foi jogado pelo Carlsen H5, lance 30 já foi feito e agora ainda faltam 10 lances. E o Magnus Carlsen tem muito, mas muito pouquinho tempo, galera. É coisinha de alguns minutinhos ali e o Nepo já também não tá muito bem assim no tempo, mas tá bem melhor que o Carlsen. Rei H2 foi jogado bispo B2. Aqui uma pancada aqui do Nepo, um lance espetacular, porque o cavalo não pode capturar o bispo, senão tá caindo a torre e tá atacando agora o peão aqui de A3. Magnus Carlsen é cirúrgico aqui, joga primeiro com torre C5, atacando a dama e pressionando em B5, dama D6.
E aqui vários lances são possíveis, né? Até mesmo capturar é possível. A gente viu essa linha aqui durante a live de colocar a torre, deixar cair em A3, capturar em B5 e as brancas conseguem segurar o peão de A4. Podem passar a torre aqui por cima e conseguem segurar o peão. Poderia ser uma possibilidade. Mas aqui o Magnus Carlsen prefere não capturar o bispo e joga aqui com torre D1. Olha que legal esse lance. Sacrificando aqui o peão de A3. Tá ameaçando capturar o bispo, protegendo aqui a torre. E o Nepo captura agora aqui em A3. Você fala, mas isso foi bom? É interessante porque esse bispo agora não volta, né? Ele não tem volta. A torre por B5 foi jogado. O peão de B4 tá muito protegido. E o bispo tá sem casa aí pra jogar. Situação interessante demais. Dama D7 aqui pelo Nepo. E aqui a gente já tá no lance 35, galera. Começou a dar um desespero em todo mundo que o tempo do Carlsen tá caindo. E a posição é difícil demais. Aqui torre C5 foi jogada. Aqui começa a ficar, a turma começa a ficar polêmica porque a barrinha começa a dar umas osciladas e tal, mas por enquanto nada de grave aqui, nada de errado, torre C5 e aqui então um momento que talvez, né, talvez alguns estudos mostram que aqui o lance bispo por B4 seria um bom lance, né, bispo por B4 não dá para capturar de cavalo se não tá caindo a torre e aqui depois de torre de 100 C1 por exemplo, as pretas têm um peão aqui perigoso, né? Agora, o bispo agora sim está atacado, teria que tirar o bispo daí e poderia vir cavalo F4, por exemplo, aqui atacando a dama, seria uma possibilidade. E depois de dama B5, trazendo uma proteção aqui para o peão, torre B1 e por aí vai. Mas estudos mostram que talvez essa posição seja vantajosa para as negras, enfim, joga mais fácil aqui as negras do que as brancas, né? Talvez ainda muitos estudos serão feitos, né? Mas talvez ainda assim as brancas conseguissem lutar aqui por algum empate, né? Mas aqui o Nepo também já na pressão do tempo não vai para bispo por B4 e faz agora o lance E5, preparando para atacar o cavalo. E o Carlsen se defende agora com o lance torre C2. Mais uma vez bispo por B4 parece ser um lance forte aqui da posição, um lance que vai colocar dificuldade para o Carlsen. Mas o Nepo também aqui apurado segue com dama D5 e agora o Carlsen começa a se recuperar. Torre de D em D2, o bispo continua sem poder jogar, dama B3 foi jogada atacando a torre, lance 38, agora a torre A2, eu acho que o Carlsen tem alguns segundos aqui no relógio, o Nepo também, uma loucura, E4 atacando o cavalo, cavalo C5 ataca a dama, dama por B4 e aqui, ufa, cavalo por E4, lance 40 do Carlsen, se a dama capturar o cavalo, cai aqui o bispo em A3, o Nepo também no limite de tempo faz aqui dama B3, bum! Todo mundo ganha uma hora no relógio. O Carlsen levanta da mesa na hora. Sai correndo da mesa. Deve ir lá no banheiro. A gente falou, não sei se ele foi vomitar de nervoso, se ele foi fazer alguma coisa. Realmente ali o clima era de muita tensão, de muito nervosismo, né? Até parecia mesmo que ele saiu ali pra dar aquela... Não tava mais... né? Foram momentos de muita tensão, galera. Posição muito difícil. Olha o que sobrou no tabuleiro. Uma posição complicadíssima. E ele estava com muito pouquinho tempo no relógio, alguns segundos, né? Realmente um momento histórico aqui. E agora todo mundo ganhou mais uma hora no relógio. E a luta não tá nem num terço aqui da partida ainda. Lance 40, a partida durou 136 lances. 25% da partida já se foi. Tá preparado para ver o resto? Vamos lá! Torre de A em C2, jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Bispo aqui em segurança em F8. E agora cavalo C5, atacando aí a dama e atacando o peão de A4. Dama B5, ataca aqui o cavalo, protege tudo. Cavalo D3 aqui pelo Carlsen e A3. E aqui eu falei que o Carlsen fez a formação Gandalf. Que aqui o peão não ia passar mais, né? Com essas duas torres. You shall not pass, né? Aqui não tem como esse peão avançar. Cavalo F4 foi jogado aqui pelo Carlsen. Dama em A5. E aqui o Nepo, então, faz esse lance que exclama. Um lance espetacular. Por que, Rafa? Tá atacando a torre tá defendida? Na verdade, o Nepo prepara aqui uma estratégia aqui violenta, que é jogar bispo B4, bispo C3 e bispo B2, tampando aqui, bloqueando a coluna A para avançar o peão. Uma estratégia... muito forte, o Magnus Carlsen tem que reagir, aqui ele de cara já joga com torre A2, bispo B4 chegou e aqui torre D3, olha que sensacional essa continuação, né? O Nepo agora segue com rei H6, se ele tivesse jogado bispo C3 com a ideia de jogar bispo B2, o Magnus Carlsen poderia capturar aqui em H5, fazendo o tema do desvio, né? E se aqui rei H6 atacando o cavalo volta para F4, e se jogasse bispo aqui em B2, torre B3 daria para ser jogado aqui, de fato ameaçando capturar o bispo. E a gente viu essa continuação, né? Por exemplo, F5, torre de B por B2 e depois de A por B2, torre por A5, a dama voltaria, né? E aqui o Magnus Carlsen provavelmente conseguiria
no mínimo fazer uma fortaleza com torre e cavalo, mas até pelo fato de ter alguns peões, poderia até lutar por algo a mais aqui que o empate, né? Então, espetacular aqui a posição. De fato, torre D3 exclama. Rei H6 foi jogado pelo Nepo. Ele já percebeu tudo e defendeu lá em H5. Olha a loucura que é essa turma, né? Então aqui evitando aí os temas de bispo C3, cavalo por H5. Espetacular. A partida seguiu agora com torre D1 pelo Carlsen e aqui dama em A4 atacando a torre. Rafa, por que não agora bispo C3 com ideia de bispo B2, né? Aqui torre B1 seguraria e iria para aquela mesma ideia. E se jogasse bispo B2, parece que prendeu tudo, mas aí a gente poderia também ir para aquelas ideias lá de fortaleza e tudo mais, e de qualquer maneira estaria caindo aqui em H5. Então, por isso o Nepo segue agora com dama aqui em A4, atacando a torre, ameaçando vir aqui para B3, e aqui o Carlsen a gente ficou imaginando, vai jogar torre em C1, torre C2, fazer a fortaleza e vai segurar o empate, né? Mas aqui o Carlsen vai para um lance espetacular, torre de D em A1, e agora o bispo fica amarrado na defesa do peão aqui para sempre, né? O bispo não pode, por exemplo, atacar a torre, cai peão. Não pode querer capturar o cavalo, senão esse peão está condenado. Então a partida seguiu agora com bispo D6 e aqui rei G1. Fazer o que? O Carlsen montou sua fortaleza. Dama B3 e agora cavalo aqui em E2. Dama D3, cavalo D4, manobrou o cavalo, rei H7 e aqui a gente ficou imaginando cavalo C2 durante a live, né? Falou, opa, vai ganhar o peão de A3. Não funciona, o Nepo tem recurso aqui. Por exemplo, qual é o recurso do Nepo? Pressionar essa torre e depois da captura do peão jogar bispo E5 aqui, olha que legal, né? Jogariam dama D5 de olho aqui na torre. Se cavalo por A3, bispo E5 ataca outra torre e a torre não tem como continuar defendendo aqui em A2 e as pretas conseguem um bom jogo. Não está perdido aqui para as brancas, porque dá para tirar o cavalo e depois de bispo toma, torre toma, as brancas ainda assim vão conseguir fazer uma fortalezinha de torre e cavalo contra a dama, tá? Mas aqui o Carlsen prefere jogar com rei H2, a partida seguiu com dama em E4 e agora torre por A3. Por que dama E4, né? Aqui o Nepo está ameaçando capturar aqui o peão de H4, uma vez que o peão de G3 está cravado. E aqui o Carlsen segue então com torre por A3, galera, propondo aqui para o Nepo, né, jogar a torre cavalo contra a dama, né, sendo que o Carlsen vai poder fazer uma fortalezinha. E o Nepo toma uma decisão aqui diferente, ele faz o lance dama por H4, cheque. Aqui o peão está cravado, então o rei G1 foi jogado, mas agora não dá tempo de capturar a torre, porque a dama está aqui atacada. A dama veio para E4 e aqui existe o perigo de jogar o lance H4, né? Então torre A4 aqui pelo Magnus Carlsen não permitindo o lance H4. Aqui bispo em E5 pressionando, aqui tentando cravar o cavalo, mas cavalo E2 foi jogado de qualquer maneira. Atacando a dama, impedindo o lance H4. A dama tem que sair daí, dama C2 foi jogado e agora o Carlsen tem aqui o cavalo atacado, a torre atacada, mas está tudo sob controle. Cavalo D4 também poderia proteger, mas o Carlsen prefere jogar com torre de 1 e A2 atacando a dama, protegendo o cavalo. Dama B3, rei G2, aqui dama D5, cheque F3 pelo Carlsen cobrindo o cheque e aqui dama D1. F4 atacando o bispo vai lá para C7, rei F2 aqui pelo Magnus Carlsen e aqui bispo B6. O peão de E3 é um alvo. Torre em A1 atacando a dama, dama B3, agora pressão total aqui no peão de E3 e o Magnus Carlsen poderia até proteger jogando uma torre, por exemplo, de 4 em A3 ou de 1 em A3, tanto faz. Você fala, Rafa, mas isso não protege, bispo por E3, cheque, né? É que depois de rei F3, a dama está atacada e o bispo também está atacado. Se a dama sair atacando a torre de baixo, captura com o rei. Se a dama sair e não atacar a torre de baixo, captura com a torre, ou seja, Magnus Carlsen ganha a peça e provavelmente ganha nesse final. Então seria possível jogar, mas o Carlsen prefere jogar aqui com torre E4. Ele vai para uma outra ideia, ele vai querer jogar as torres aqui agora no fundo. Aqui rei G7 foi jogado, torre em E8, aqui F5 agora pelo Nepo e aqui só lembrando que é o lance 65, então os jogadores já passaram do lance 60, ganharam 15 minutos cada um no relógio e a partir do lance 61 começaram a ganhar e ganharão até o final da partida 30 segundos de acréscimo por lance, tá bom? Magnus Carlsen coloca as duas torres agora na fileira do fundo, dama B4 aqui pelo Nepo. Temos aqui... Bom, só lembrando que aqui o peão está bem protegido, né, por enquanto. Então dama... Opa, tá bem protegido aqui por enquanto. Então dama B4 foi jogado, torre de A em C8 e aqui bispo em A5, pressão total nas casas escuras. Torre C1 não permitindo a entrada da dama, bispo B6 atacando aqui em E3 e agora a torre veio para a casa de E5 pressionando em F5 e a gente está no lance 68, chegamos na metade da partida. Aqui, dama B3 foi jogado pelo Nepo. Que luta, meus amigos, que luta! Dama B3 e aqui o Magnus Carlsen então não pode capturar o peão de F
porque ele tem que ficar protegendo a casa de E3 que já está muito atacada aqui pelo Nepo. Torre em E8 pelo Carlsen, temos aqui dama D5 e agora a torre de C em C8. Carlsen de novo coloca as torres na fileira do fundo. Dama em H1, lance assustador, torre C1, ataca aí a dama foi para casa de D5 e a torre vai para B1 perseguir o bispo escapa para A7, torre E7 persegue o bispo vai para C5 e agora a torre E5 atacando a dama, ataca o peão de F5, dama D3 protege em F5, ataca em B1, a torre está atacada, a torre B7 pressionando lá em F7 e aqui dama C2. Cravado aí o cavalo e também o peão de F5 muito bem protegido. Torre B5 persegue o bispo vai para A7, torre A5 indo atrás dele. Bispo B6, torre de A em B5, bispo A7 e aqui o Magnus Carlsen não repete os lances e vai para torre por F5. E agora o Nepo faz um lance que exclama duas aqui. Dama D3 pode exclamar duas, o lance espetacular aqui do Nepo. Não apenas atacando em E3, mas percebam um tema aqui que ele está fazendo, atacando essas duas torres. Ou seja, nenhuma das torres consegue proteger em E3. Nenhuma das torres, a gente tem um momento histórico aqui, bela reação do Nepo, porque se essa torre proteger, bispo por E3 vai ser jogado de qualquer maneira e aí cai essa torre aqui. E se essa torre proteger, bispo por E3 é jogado de qualquer maneira e se a torre capturar, cai a outra torre lá. Olha que legal esse tema aqui que o Nepo conseguiu jogar para cima do Carlsen. E aqui o Carlsen então vai para um lance histórico, galera. O que fazer? Né? Porque agora vai vir ataque aqui, vai expor aqui o rei do Carlsen. O Magnus Carlsen então vai para o lance fantástico aqui da posição. Torre por F7, galera, cheque. O Magnus Carlsen troca então a torre por um peão e um bispo. Olha que sensacional. Aqui rei por F7, torre B7, cheque rei G6 e torre por A7. E a gente tem esse final, torre cavalo contra dama. No entanto, o Carlsen tem aqui 3 peões contra 1, sendo que desses 3 peões, 2 peões são passados e conectados. O Nepo agora tem uma difícil tarefa aqui, que é segurar essa posição. Ele não pode deixar o Carlsen começar a avançar, né? Então ele segue com dama D5, controlando a entrada do rei e o avanço do peão. E agora a torre A6 cheque. O rei vai para H7, torre A1, rei G6 e agora cavalo D4. Do jeito que o Carlsen gosta, né? Ele agora fez aqui uma parede para o rei do Nepo não entrar. Que espetacular, né? De repente tá do jeito que o Carlsen... ele adora esse tipo de posição. Agora você põe essa posição na engine, tá empatada. É a famosa pedra, mas o Carlsen é conhecido por tirar leite de pedra, ele adora, ele vai manobrando, ele vai melhor um lance aqui, um lance lá, agora ele cortou o rei, tá perigosíssimo demais pro Nepo. Dama B7 foi jogado, controlando aqui os cheques na casa de A6, aqui torre A2, dama em H1, ameaçou aqui cheque ganhar a torre, o Carlsen sabe disso, torre A6 cheque, e o rei agora não tem nenhuma casa, como a gente viu, né? Então ele tem que voltar lá, perde aqui, ele tem que se afastar. Rei F7 foi jogado, agora cavalo F3 e aqui dama B1 foi jogado pelo Nepo. Torre D6, temos agora rei G7, torre D5, atacando aqui o peão, dama em A2 cheque, ixi, perdeu a torre, Magnus Carlsen, nada disso, torre volta aqui para D2, agora dama em B1 e aqui torre E2, né? Então a posição é perigosa, né, galera? A posição é perigosa, tem esses cheques de dama aí, são sempre perigosos. Dama B6, crava aqui o peão, não dá para avançar, torre C2 e agora dama B1 atacando a torre. Cavalo D4 protege a torre, dama H1 e aqui torre C7 cheque. O rei vai para F6, torre C6 cheque, rei F7 e aqui cavalo em F3. A dama B1, cavalo G5, cheque, rei G7, cavalo E6, cheque, rei F7 e aqui cavalo D4. Temos dama em H1, torre C7, cheque, rei F6, cavalo F3, dama B1 e aqui torre D7. Dama B2, cheque, torre D2 cobrindo, dama B1 e aqui cavalo G1. Dama B4 atacando a torre, torre aqui em D1 em segurança, dama B3 e aqui torre D6, cheque. Rei G7, torre D4 e aqui dama B2, cheque, o cavalo vem para E2 e aqui dama B1. O que a gente tá vendo aqui, galera? Lance 109, tá bom? Aqui tem a regra dos 50 lances. O que é essa regra dos 50 lances? Se não há nenhuma captura de peça e nenhum avanço de peão em 50 lances, será empate, tá? E isso aconteceu a última captura no lance 82, tá? Então no lance 132 a gente vai ter empate se nenhum peão avançar e se não houver nenhuma captura. A gente tá no lance 109, portanto, tá bom? Dama B1 e aqui então E4. Magnus Carlsen fez esse lance e a galera foi ao delírio, porque aqui já tava com várias horas de partida, várias horas de live. E ali o Magnus Carlsen zerou a regra dos 50 lances, né? Quando você avança um peão ou captura, zerou a regra dos 50 lances. Então aqui agora
Só no lance 160 aqui para empatar. Isso se não avançar de novo, né? Aí zero o relógio de novo. É o contador, zero o contador de novo. Dama H1 foi jogado aqui pelo Nepo, pressão aqui no peão, por enquanto o peão tá defendido. Temos aqui torre D7, cheque rei G8, torre D4 protegendo o peão. Dama em H2, cheque rei E3 e aqui H4, o Nepo vai para um lance diferente aqui, G por H4, dama H3, cheque, rei D2 e dama por H4. E a gente tem esse final, galera. E se você colocar isso daqui, já temos aqui 7 peças no tabuleiro. O que significa isso? Quando a gente tem 7 peças no tabuleiro, seja quais forem, a gente pode acionar os table bases, galera, bases de dados que dão pra gente o veredito se essa posição ela é ganha para as brancas ou não. A princípio a gente olha e fala, deve estar ganho, né, para as brancas, porque cavalo e torre contra a dama se seguram bem, mas aqui tem 2 peões passados e conectados, né? Só que não. Se a gente colocar isso aqui no table base, né, vou mostrar aqui para vocês, ó, o table base, e a gente tem aqui o table base dando que é empate, tá bom? Empate aqui teórico nessa posição. Agora, entre ser um empate teórico e conseguir empatar, é isso que o Carlsen quer ver se o Nepo vai conseguir, né? E é isso que o Nepo quer ver se também o Carlsen vai conseguir empatar ou se ele vai fazer algum blunder aí, alguma coisa. Então aqui a luta continua, lance 115 agora. Torre D3 foi jogado pelo Carlsen, rei F8. Torre aqui em F3 agora pelo Carlsen. A dama saiu para D8 com cheque. O rei foi para E3 aqui e agora dama em A5. Temos aqui rei F2, dama cheque aqui em A7. O Magnus Carlsen cobre agora com a torre. E dama D7 foi jogado. Magnus Carlsen segue levando o cavalo. Será que ele vai conseguir levar o rei, subir esses peões? Esse aqui é o perigo aqui pro Nepo, né? O Nepo segue com dama aqui em D2 cheque. O rei vai para F3. Dama cheque agora em D1. E a torre cobriu aqui em E2. O rei vai poder avançar, hein? O cavalo tá protegendo aqui a torre. O Nepo vai tentando se segurar do jeito que pode. Dama B3 cheque. O rei veio agora aqui para casa de G2. E agora a dama aqui em B7, cravando aqui o peão. Magnus Carlsen segue com torre D2. Temos agora a dama aqui em B3. Torre aqui em D5, o rei veio para E7 e aqui torre cheque, torre E5 cheque. O rei sai para casa de F7, torre F5 cheque, perseguindo o rei, rei volta para E8 e aqui E5 consegue avançar o peão, o Carlsen. E cada vez que o peão avança, o tabuleiro treme, eu falo, né? Cada vez que o peão avança é perigoso demais. Mas aqui o table bases continua dando empate. A partida seguiu aqui com dama em A2 com cheque. Lance aqui rei H3, o lance 130, que loucura. Aqui dama em E6 foi jogado. E aqui que foi todo o problema, o lance dramático, galera. Apenas 2 lances, segundo os table bases, conseguem empatar nessa posição. De fato, muito difícil essa posição. E os 2 lances que empatam, somente 2 lances, são dama B1 e dama C2. Fora esses lances, todos podem levar à derrota. Galera, o que é isso, né? Esses 2 lances aqui amarram o cavalo na defesa da torre, né? Então aqui, mas ainda assim é muito difícil de explicar, né? Por exemplo, dama C2 aqui seria uma possibilidade, não foi assim que seguiu na partida, né? Mas depois de, por exemplo, rei G4, alguns estudos mostram que isso daqui vai pro empate, né? Dama cheque, rei H3, a dama volta aqui para C2 e por aí vai. Mas o estudo é longo, né? Um longo estudo para mostrar que isso daqui poderia empatar. Mas o fato é que na partida, dama em E6 foi jogado e trouxe muito drama agora. Porque aqui o table bases começa a dar que as brancas têm vitória e já começa a dar mate em 60, galera. Mate em 60 foi dado ali pelo computador, pelo supercomputador CES que a gente estava analisando. E a gente até confirmou. O Felipe Neto tá aí tava o Felipe Neto Careca na nossa live. É o nick dele, o Felipe Neto Careca. Ele tá confirmado, é mate em 60 e tal. E todo mundo foi ao delírio aqui. Será que o Carlsen vai encontrar mate em 60, né? Olha que loucura. Bom, aqui o Carlsen segue levando o rei H4. E aqui deu uma H6 cheque e já não era mais mate em 60. Agora era mate em 47. O Nepo não tá fazendo os melhores lances. Cavalo H5 cobriu dama H7 e aqui já tinha mate, sei lá, em 20 e poucos, 30 e poucos, cada vez com menos lances ali para dar o mate. Aqui o Carlsen segue com E6, olha que coisa linda, né? Não tem dama por F5, senão o cavalo dá um duplo aqui. E esse final aqui, ele é um final vencedor aqui para as brancas, né? Então aqui E6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, exclama, dama G6. E aqui eu acho que o computador já estava dando mate em 18, alguma coisa assim. O Magnus Carlsen segue com o melhor lance da posição, torre F7, preparando a subida do peão. O Nepo joga com rei D8, F5, chegou de qualquer maneira. Dama G1 e depois de cavalo G7, o lance 136, galera. Ian Nepomniachtchi
abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal, que loucura de partida, 8 horas de partida, 8 horas ali, a gente também na live, né, se emocionando, vendo essa loucura do mate em 60, o Felipe Neto falando que era verdade, uma emoção sem fim. E aqui, galera, não tem como evitar, o cavalo aqui deu apoio para a subida do peão, não tem mais o que fazer, Nepomniachtchi sabe disso, ele pode querer dar alguns cheques aqui, mas não vai adiantar, o rei vai lá para G8 se esconder lá, né? Não tem muito o que fazer, alguma hora ali o rei se esconde para sempre e não vai ter jeito, o peão vai avançar e esse final ele é ganho para as brancas, né? Uma vitória espetacular de Magnus Carlsen, mais uma vez tirando leite de pedra, uma vitória histórica, importantíssima, na sexta rodada, na famosa sexta rodada aí dos torneios, dos campeonatos mundiais, né? E agora coloca o Nepo numa situação muito complicada, né? O Nepo tendo que vencer aí para igualar o match, né? Realmente chegando na metade aí praticamente do torneio, uma posição muito difícil. Agora, a boa notícia para nós, né, galera, é que eu acho que o Nepo vai ter que jogar mais agressivo. É mais arriscado para ele? Pode ser que ele perca mais fazendo isso? Pode, mas eu acho que ele não tem outra chance a não ser começar a jogar um pouco mais agressivo contra o Carlsen, né? Então essa é a boa notícia pra gente, né? Porque a gente deve ver aquela coisa do Nepo não podendo empatar, né? Então, o que a gente tinha visto de alguns empates que aconteceram até a quinta rodada, eu tenho a impressão que o Nepo não vai mais poder jogar daquela forma, vai ter que atacar. E o Carlsen também se segure, né? Porque o Nepo, quando ataca, a agressão é grande, né? E vamos dar uma olhada aqui no relatório, galera, do chess.com, né? Então aqui... eu já tinha gerado o relatório, ele tá gerando aqui de novo. Pronto, chegou aqui o relatório. Achei que fosse demorar. 95,2% de precisão aqui para Magnus Carlsen, 91,6%. Que luta, galera, que luta foi essa? Uma partida que entra para a história, a maior partida, né? A partida mais longa da história de todos os campeonatos mundiais, né? E aqui os resultados, então. A gente tem, então, Magnus Carlsen aí com 3,5 pontos, deixa eu puxar aqui, agora eles atualizaram aqui, não estava assim antes, acabaram de atualizar aí, já colocaram o placarzinho da sétima rodada, 3,5 pontos para Magnus Carlsen, 2,5 para o Nepo, quem chegar em 7,5 primeiro é campeão do mundo, né, o campeão mundial, então o Nepo agora na difícil tarefa de buscar, né. Amanhã tem mais, galera, amanhã tem mais sétima rodada, Nepomniachtchi de brancas vai jogar pra cima do Carlsen, vai querer buscar sua vitória, tá bom? Cobertura ao vivo no canal Xadrez Brasil a partir das 9 horas da manhã, estão todos convidados. É isso, galera, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,